O surgimento repentino do Cell mudou radicalmente os rumos da saga dos androides. Antes, parecia que seriam estes os verdadeiros vilões da história, uma vez que foram programados para destruir o Goku e estavam a caminho de sua casa. Já tínhamos visto a terrível força desses inimigos, de modo que o resto da história parecia já um jogo de cartas marcadas. A inserção do Cell, além de surpreendente, tornou tudo um pouco mais imprevisível. O ponto central desse vídeo é o seguinte: esse pedaço da história que vamos analisar hoje é praticamente irretocável do ponto de vista do roteiro. Diante de uma situação na qual era fácil se perder em termos de enredo, o Akira soube dar um andamento perfeito à história. Hoje vamos explicar as duas regras básicas de escrita que demonstram esse controle do autor: a motivação dos personagens e a chamada arma de Chekhov. Mas vamos por partes. Esse trecho da história será coberto por 2 vídeos aqui no canal. Hoje falaremos do enredo. Semana que vem analisaremos especificamente o papel do Vegeta nessa parte. Vamos lá. Nesse momento da história, o Akira se colocou em uma situação semelhante àquela do início da saga de Namekusei. A ação não estava apenas dividida entre o time dos heróis e o time dos vilões, mas separada em 3 polos diferentes. Os androides estavam querendo matar o Goku para completar suas missões. Os heróis queriam destruir os androides e defender a Terra. E o Cell queria primeiramente absorver os androides para assim atingir sua forma perfeita e após isso derrotar o Goku, dominar a Terra ou qualquer coisa desse tipo. Dessa maneira, o andamento da história mudou completamente. Depois de perceber que não era páreo para o Piccolo, o Cell resolveu fugir do campo de batalha usando o Taioken. A ideia era absorver quantos humanos fossem necessários para aumentar sua força, para aí sim poder derrotar os androides em batalha e cumprir seu objetivo. Por ser formado pelas células de diversos guerreiros, o Cell sabia esconder sua presença, de modo que foi fácil para ele se esgueirar e se esconder dos seus perseguidores, ao mesmo tempo em que absorvia humanos e ganhava força. Um detalhe importante da história é que o Kuririn e o Trunks, depois de ouvirem todas as explicações do Piccolo acerca do Cell, resolvem ir uma vez mais ao laboratório do Dr. Gero para destruir o computador que está gestando o Cell no tempo presente, a fim de evitar que ele seja um problema no futuro. Chegando lá, eles encontram no subsolo, onde está o tal computador, o projeto base do Android 17, e o Trunks tem a ideia de levá-lo a Bulma, a fim de que ela busque descobrir algum meio de destruir os androides. Esse evento tem grande importância, como veremos um pouco mais à frente. Ao mesmo tempo, os androides chegavam finalmente à casa do Goku, descobrindo que ele não estava mais ali. O Android 16 especula então que ele deve estar ou na Corporação Cápsula ou na casa do Kami. Eles então se dirigem a essa segunda localidade. Enquanto isso, os heróis estão todos preocupados com as ações do Cell e o Vegeta e o Trunks estão treinando, tentando superar a força do Super Saiyajin. Na verdade, o Vegeta está, entre aspas, treinando, e ainda mais na verdade ele só está parado olhando para o céu, né? Para o céu, no caso, o firmamento das estrelas, não o vilão. Mas enfim, o Vegeta está treinando sozinho, já que se recusa a receber a ajuda de quem quer que seja. Eis que, não fossem os problemas já existentes o suficiente, os androides descobriram a localidade do Goku na casa do Kami. O herói, porém, já não estava mais lá, tendo se recuperado completamente da doença que o acometia. Ele já tinha partido a fim de treinar, já que ele foi o primeiro a reconhecer não ter chances em uma luta franca contra os androides. Encontrando Vegeta, o Goku informa que existe uma localidade na qual o tempo funciona de forma diferente. Uma sala dentro da qual um ano se passa, equivalendo a apenas um dia no tempo de fora da sala. Ou seja, dentro da desesperadora situação na qual eles se encontravam, era a solução perfeita para que eles pudessem treinar e ficar mais fortes, a tempo de ainda impedir os androides de destruir tudo. O Goku pretende entrar na tal sala junto com o Gohan, sugerindo que o Vegeta fosse com o Trunks. O orgulhoso príncipe dos Saiyajins aceita a oferta, exigindo ser o primeiro a adentrar a sala. Enfim, voltando à casa do Kami, o Piccolo se recusa a dizer onde está o Goku e se dispõe a lutar contra os androides agora que ele está mais forte depois de se unir a Kami-sama. Talvez seja essa a chance de ouro que os heróis estavam esperando para desatar o complexo nó no qual eles estavam metidos. Se o Piccolo conseguisse destruir um dos androides, ele conseguiria parar o plano do Cell ao mesmo tempo, 2 coelhos com a cajadada só. Enquanto isso, a Bulma informa ao Kuririn que ela descobriu uma maneira de destruir os androides. Basicamente, ela recriou o controle que o Dr. Gero tinha e que era capaz de desativá-los em caso de emergência. Perceba a quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro da trama. O Cell executava seu plano por um lado, por outro, o Piccolo tentava destruir o Android 17,
Vegeta e Trunks treinavam na Sala do Tempo, e agora o Kuririn recebia esse precioso artefato capaz de destruir os androides. Como eu disse no início do vídeo, era fácil para um escritor menos habilidoso se perder nessa quantidade de informações, mas o Akira foi desatando nó por nó de maneira sublime. Vamos ver como ele conseguiu. O Piccolo enfrenta o 17 numa luta que é queridinha dos fãs e confesso que também minha. Aqui não há nenhum grande roteiro para o combate, mas é um grande prazer de ver ou ler por causa da ótima coreografia de batalha. Podemos dizer que tem 3 tipos de luta que funcionam maravilhosamente bem. As que se sustentam na coreografia, que é o caso dessa, as que se sustentam na estrutura do roteiro, que é o caso da luta da saga dos Saiyajins, ou da luta contra o Freeza, por exemplo, e as que se sustentam no peso emocional daquela luta para os envolvidos. Vamos ver que a luta final contra o Cell é exatamente desse tipo lá no futuro, né? Retomando, a luta entre Piccolo e 17 está equilibrada e de tirar o fôlego, e aí o Cell repara no Ki do Piccolo e deduz que ele está lutando com algum androide. Estando forte o suficiente para pôr em prática seu plano, ele parte para o local onde a batalha está ocorrendo. Os nós começam então a se desatar. Sentindo o Ki do Cell se aproximando do campo de batalha, o Ten Shinhan vai até lá para tentar ajudar de alguma forma. Esse evento também será de grande importância no futuro breve. O Cell chega ao campo de batalha e começa já a agir. Os androides demonstram não ter ideia de quem ele é, então o Piccolo explica ao 17 toda a situação. Aqui é chegada a hora de explicarmos a primeira das 2 técnicas que nós prometemos lá no início do vídeo, a motivação dos personagens. Veja bem, alguns de vocês que assistiram ou leram Dragon Ball podem achar que algumas coisas que acontecem na série são altamente convenientes para que o roteiro funcione, ou seja, certas coincidências que ocorrem para que o enredo chegue onde o autor deseja. Talvez você até pense, amigo ouvinte, que essa parte da história está cheia desse tipo de evento, mas eu sustento que não e explico. Uma das técnicas mais básicas de roteiro é aquela que diz que é interessante que os obstáculos surjam na história como uma consequência das falhas dos personagens envolvidos. Veja bem, às vezes nós nos irritamos com algum personagem por ele agir de maneira ilógica ou idiota, justamente naqueles casos nos quais ele teria evitado grandes problemas se tivesse agido racionalmente. Acontece, porém, que a maioria dos personagens de uma história tem graves falhas em suas personalidades. É isso que os torna humanos e críveis em primeiro lugar. Eles não podem agir sempre da maneira mais razoável, porque essas falhas de personalidade vão puxá-los para o erro, e não há nenhum defeito de escrita nisso. Ao contrário, é um mérito do autor unificar as características de um personagem com o roteiro que acontece em torno desse personagem. Ele se coloca em problemas porque ele tem tal ou qual falha de caráter. Isso também é construir um enredo. Por que eu estou falando isso tudo? Porque o Android 17 se recusa a fugir do Cell. Mesmo com as advertências do 16 e mesmo depois de ver o terrível poder do Cell, ele não quer fugir porque sua falha de caráter é justamente a arrogância e a cabeça dura. O próprio Akira informou no início de um dos volumes do mangá de Dragon Ball que essa era a principal falha do 17 e da 18. Eles estavam tão obcecados com o poder que se tornavam teimosos e não davam ouvidos a ninguém. Essa falha foi a causa de todo o problema nesse momento da história. Por se recusar a admitir derrota, o 17 ficou em batalha e em um descuido foi absorvido pelo Cell. Com isso, o vilão se tornou ainda mais poderoso do que já era, tornando impossível a vitória dos seus inimigos. Antes de prosseguirmos, acho interessante fazer menção ao fato de que ainda nessa parte, o Cell age como um personagem saído de uma história de terror, que foi um ponto que levantamos no vídeo passado. Se a sua introdução correspondia àquela parte das histórias de horror nas quais o mal age de forma oculta, trazendo medo a todos por ser desconhecido, nessa parte do enredo ele já está parecendo mais com aqueles vilões de filme de terror que vão matando lentamente alvo a alvo, enquanto as vítimas impotentes fazem tudo o que está ao seu alcance para sobreviver, tipo o Jason de Sexta-feira 13. Outra coisa que não pode passar batida é a demonstração de força do Android 16. Finalmente ele entra no campo de batalha e se mostra bem mais poderoso que os outros dois, apesar do seu temperamento pacífico. Enfim, feitas essas menções, voltemos ao fio da meada. A falha de caráter do 17 causou problemas para todo mundo. Agora o Cell estava muito mais forte que qualquer outro guerreiro do mundo e nada parecia capaz de impedi-lo de alcançar seu objetivo. Aí entra a segunda regra que nós mencionamos no início do vídeo, a arma de Chekhov. Essa técnica recebeu seu nome por ter sido estabelecida por Anton Chekhov, ou Chekhov, que é um dos maiores escritores de teatro de todos os tempos. Ele dizia basicamente o seguinte: um escritor não deve fazer falsas promessas à sua audiência.
Se algum elemento foi colocado em cena, esse elemento deve ter alguma importância fundamental para a trama que vai se desenrolar. O que não tiver utilidade deve ser descartado. E o que essa regra tem a ver com a parte atual da história? Bem, lembra que o Ten Shinhan, de forma meio sem noção, resolveu ir até o local da batalha, mesmo não tendo chance nenhuma contra os androides ou contra o Cell? Então, o Akira não fez isso de graça. Diante da nova forma do Cell, ficou claro que a 18 não tinha chance de sobreviver em luta franca, então só restava a ela fugir. Desesperado por não ter muito o que fazer para ajudar a resolver a situação, o Ten Shinhan praticamente se sacrifica para ganhar tempo para que a 18 fuja. Importante dizer que a essa altura o Piccolo já estava quase morto. O Cell, em sua segunda forma, já o tinha despachado do combate. Então o Ten Shinhan, que aparentemente não tinha nada a fazer ali, toma essa atitude heróica de entregar sua vida só para atrasar um pouquinho o Cell e permitir a 18 fugir e se esconder. Quando o guerreiro já está quase morto e o Cell já está prestes a mandá-lo para outro mundo, o Goku se teleporta para o local e salva seu amigo junto com o Piccolo. Nesse meio tempo, o Kuririn recebeu o controle capaz de desativar os androides da Bulma e rumou ao local da batalha. Ao mesmo tempo, Vegeta e Trunks finalmente saem da sala do tempo, altamente confiantes de que agora são capazes de vencer qualquer inimigo. Goku e Gohan então adentram a sala para também ficarem mais fortes. Nesse momento, a 18 já fugiu do Cell e está se escondendo em alguma das muitas ilhas ali próximas. Como ela não tem ki, fica difícil para o vilão encontrá-la. Aí entra a resolução da questão do Kuririn e o controle para desativar androides. Essa parte é simples, porém genial, porque ela une as duas técnicas que nós estávamos explicando aqui. O Kuririn se nega a destruir a 18 por estar apaixonado por ela. A solução do problema estava nas mãos dele e ele poderia resolver a questão com grande facilidade. O seu defeito, porém, o impediu de fazer a coisa certa. Mais uma vez, os problemas crescem a partir das falhas dos personagens. Aliás, essa queda do Kuririn pela 18 já vinha sendo trabalhada pelo Akira desde a fatídica cena na qual ela o beijou. O autor não tirou essa questão do nada. Por outro lado, essa cena também é um exemplo da arma de Chekhov, porque ela dá sentido a duas cenas que pareciam pouco promissoras. A primeira é aquela na qual Trunks acha o projeto base do 17 no laboratório, e a segunda é a própria cena do beijo que a 18 deu no Kuririn. Na hora, provavelmente ninguém deu importância a um simples beijo, mas foi aquele ato da 18 que desencadeou uma série de eventos, no caso a paixão do Kuririn, que lá na frente levariam à não utilização do controle que poderia tê-la destruído. Uma vez que o controle não foi usado, pode parecer que o princípio da arma de Chekhov foi desrespeitado, porque foi dada ênfase a um elemento que não serviu para nada, mas essa leitura é enganosa. O controle não serviu para nada dentro daquele mundo fictício, porque foi destruído. Mas do ponto de vista da técnica do roteiro, ele já cumpriu seu papel. Foi por meio da cena na qual ele foi destruído que nós tivemos a confirmação dos sentimentos do Kuririn pela 18. Então essa simples cena é, ao mesmo tempo, exemplo de uma falha de caráter causando problemas para um personagem e de uso de uma cena que parecia não ter função dentro da história, mas que tinha. Finalmente chegam Vegeta e Trunks ao campo de batalha e, como eu já tinha dito, com grande confiança de que sairão vitoriosos. O Cell se mostra cético quanto à capacidade deles dois em derrotá-lo e aí se inicia a luta. Luta não, massacre. De fato, o Vegeta foi capaz de superar a força de Super Saiyajin e está muito mais poderoso que o Cell, o que surpreende a todos, inclusive a 18, que está escondida na mesma ilha na qual a luta está acontecendo. Frustrado, o Cell diz que seria capaz de derrotar o Vegeta se pudesse adquirir sua forma perfeita. Aqui, o vilão deliberadamente tenta se aproveitar da falha de caráter do Saiyajin, que é o orgulho. Nós já explicamos esse traço da personalidade do Vegeta no vídeo dos androides. Ele faz questão de derrotar seu oponente, mas não há orgulho em vencer os fracos. Ele tem que dominar os mais poderosos. É uma ética tipicamente de guerreiro. O Cell sabe disso e usa desse fato para convencer o Vegeta a deixá-lo se transformar. O plano dá certo e mais uma vez uma falha de caráter de um personagem aumenta o tamanho do problema. O Trunks até tenta impedir o Cell, mas o Vegeta não permite. O Cell então encontra a 18 e a absorve, atingindo finalmente a perfeição. Após isso, ele derrota o desesperado Kuririn, que viu sua amada ser absorvida, com um único golpe e partiu para a revanche contra o Vegeta. Agora é o vilão que tem o completo domínio da luta, derrotando facilmente o Saiyajin. Enquanto isso, o Kuririn diz ao Trunks que sabe que ele está escondendo sua verdadeira força. O Trunks confirma e diz que não está mostrando seu verdadeiro poder para não ferir o orgulho do seu pai, uma vez que ele ficou mais forte que o próprio Vegeta. No vídeo seguinte vamos falar de maneira mais específica sobre essas questões. Fato é que o Trunks resolve lutar com todas as forças depois que o Vegeta cai desacordado perante o Cell.
De fato, ele está mais poderoso que seu pai e até chega a fazer frente ao androide, mas o Cell rapidamente o humilha, informando que a nova transformação do Trunks se baseia em um aumento burro de força bruta, porque prejudica a velocidade e mobilidade em combate. Apesar de o Trunks ter mais força bruta que o Vegeta e até que o próprio Cell, ele não é capaz de derrotá-los em um combate, justamente por conta desse desequilíbrio. Com isso, o Trunks se conforma com a derrota e aceita o seu destino, que é a morte pelas mãos do Cell. Antes, porém, o androide pergunta a ele como o Vegeta foi capaz de aumentar tanto seu poder em tão pouco tempo, ou ainda melhor, se o Goku seria capaz de fazer o mesmo. Ao ouvir a confirmação do Trunks, os Cells então fazem um torneio de artes marciais, no qual todos os guerreiros da Terra se juntariam para enfrentá-lo. Antes de deixar o vilão ir embora, o Trunks pergunta qual o propósito de um tal torneio, e o Cell diz que o propósito é apenas a diversão, é ir até o próprio limite, enfrentar guerreiros poderosos, etc. Provavelmente influência do gene Saiyajin presente em seu corpo. Durante todo esse tempo no qual o Vegeta e o Trunks estavam lutando com o Cell, Goku e Gohan treinavam na Sala do Tempo. Esse treinamento agora estava encerrado. Era a hora da batalha final. Cell perfeito contra Goku depois do novo treinamento. Quem sairia vencedor desse combate? Falaremos disso não no próximo vídeo, mas daqui 2 semanas. No próximo episódio da série, vamos falar especificamente de como essa parte da saga de Cell serviu para desenvolver o personagem do Vegeta. Até lá!